como é que tu pede pra galera ter um corpo saudável, alimentação, sendo que tu por dentro deve estar com o corpo destruído pelo uso de anabolizantes? E é disso que nós vamos falar nesse vídeo completo. Um seguidor, né, chegou pro Cariani e falou: cara, como é que você pode indicar pra galera ter saúde se teu corpo por dentro tá destruído por causa do anabolizante? O Cariani fez uma resposta bem interessante, a gente vai discutir aqui alguns pormenores dentro do ponto de vista científico para tentar agregar na tua vida, tá bom? Lembrando que a ideia aqui não é falar de pessoas, mas trazer uma discussão sobre ideias, tá? Então a gente já vai aqui discutir as ideias do ponto de vista médico, principalmente. Será que é possível garantir algo de saúde utilizando esteroide anabolizante? Como é que a gente pode fazer a condução de uma saúde de um usuário de esteroide anabolizante? Isso a gente vai discutir nesse vídeo completo, então eu peço para você, deixa teu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai ver qual foi a resposta que ele deu, e aí a gente vai discutir, tá certo? Vamos lá! E baseado no documentário Bigger, Stronger and Faster, como é que tu recomenda o uso de suplementos, sendo que eles podem ter até pó de arroz dentro e tu não sabe? Então, peraí, só pra dar um adendo aqui. O rapaz falou que... Como é que você pode falar de saúde sendo anabolizante? Agora ele falou de suplementação. Mas é só pra gente dar um adendo aqui que não tem sentido nenhum falar sobre isso. Tem suplementos que, no caso, são só pó de arroz? Tem suplementos que não vão ter nada ali dentro? Tem. Isso significa que todo suplemento do mundo é ruim? Lógico que não. Sabendo que existem marcas que são ruins, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente valorize muito mais aquelas que são boas, tá? Aquelas que são boas. E como influenciadores, nos associamos, né? Nos associemos a marcas pelas quais nós acreditamos de verdade. Né, quando a gente é ético, né? Logicamente tem aqueles influenciadores que não são éticos e se associam à marca somente pelo valor que ela paga. Mas se o cara é ético, ele vai se associar pelo que ela acredita. E ele vai buscar que na marca tenha o quê? Tenha parte dele ali e que entregue o resultado que ela promete, tudo bem? Então, assim, não tem sentido fazer isso daí, não. É só por causa que existem marcas que são ruins, todos os suplementos são péssimos? Lógico que não. Suplementação é uma coisa muito bacana quando bem indicada, tá bom? E caralho. Quem é que falou isso? Então, olha que interessante, né? A vida de um atleta, ela é sempre... É engraçado que a galera que quer fazer algum comentário mais malicioso assim, nunca se identifica, né? Julgada por doping, né? Mas o que acontece? Primeiro, o doping só acontece nos atletas quando eles estão em preparação. Quando você tem 3, 4, 5 meses em preparação. O que é que o Renato Cariani tá aqui falando? Ele tá falando que o atleta de fisiculturismo, no caso, só utiliza esteroide anabolizante quando ele tá se preparando para a competição. Isso é uma verdade? Cara, pode até ser que alguns sejam assim, né? Mas pelo menos numa fase de off, de off tentando ganhar massa muscular, ele vai utilizar e na fase de preparação também, né? Mas ele pode considerar a fase de preparação como sendo a fase de ganho e de perda. E aí o off sendo a fase fora de competição, né? Com literalmente off. Beleza, nesse literalmente off, ele pode até reduzir as doses ou às vezes até ficar sem esteroide. É uma coisa usual hoje em dia? Não. No passado, alguns atletas faziam. Por exemplo, na era Arnold, existiam períodos que eles realmente ficavam off hormônio, né? Hoje é muito mais difícil, ainda mais que muitos atletas também dependem do físico para fazer propaganda, fazer aparições. Então, é bem comum que o atleta fique o ano todo usando esteroide anabolizante no famoso Blast and Cruise, né? Existindo período, sim, onde há redução de dose, mas dependendo do peso do atleta, não é aquela redução de dose que a gente tá imaginando aqui, não. Usa só texto, às vezes, mas é numa dose que às vezes não é tão baixinha assim, não, tá bom? Pra ele pode até ser, mas para um cidadão comum não vai ser, e ele é um cidadão comum, por mais que ele seja gigante, no sentido de que o corpo dele vai sentir aquilo ali, com mais ou menos intensidade, dependendo da suscetibilidade dele, mas ele não é um mutante de outro planeta pra dizer que aquela dose ali pra ele é o suficiente. Ele vai sofrer algum tipo de colateral, por mais que ele seja gigantesco, tá bom? Você não tem 3, 4, 5 meses de preparação, você só tem o seu estilo de vida. O nome dele é? Última parada. Última parada. Última parada, eu vou fazer o seguinte. Faz uns 3 meses que eu não faço exame, eu vou puxar, fazer um exame e vamos dar uma olhada como é que eu tô por dentro, como é que tá a minha saúde. Perfil lipídico, todos os marcadores, vamos dar uma olhada pra vocês verem como é que tá a qualidade da minha saúde. E aí o que é que ele tá falando aqui, o Renato, né? O que é que o Renato faz, a princípio, pelo que ele fala, né? Ele utiliza doses maiores dentro de um contexto onde ele tá perto de competição, tá? E aí depois ele fica o resto do ano com a dose mais razoável, beleza?
Beleza. E aí o que é que acontece, gente? Eu preciso que você tenha noção que, quando a gente está fazendo um exame laboratorial, um exame de sangue, o que é que a gente está tirando ali? A gente está tirando uma foto da saúde desse indivíduo. Quando a gente tira essa foto, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar. Porque eu acredito que, por exemplo, eu fazendo um exame agora, no Cariani, sabendo que talvez ele esteja usando talvez só testosterona, talvez que ele esteja fazendo uma dose mais razoável, talvez que ele esteja realmente se alimentando, que é o que ele realmente faz, e treinando bem, e que ele é um cara fisicamente ativo já há algum tempo, e não tem nenhum problema de saúde, eu acredito sim que grande parte dos marcadores laboratoriais dele vamos ver na normalidade. Isso significa que ele está com saúde preservada? Gente, a gente não pode afirmar isso, tá? Porque por mais que a gente em uma foto veja ele muito bem, ele passou por vários processos de preparação no fisiculturismo, né? Usando esteroide anabolizante, não tô falando dele especificamente, né? Mas eu tô falando de um atleta de forma geral. Esteroide anabolizante, usando estimulantes, usando diuréticos, usando outros tipos de hormônios, às vezes, por exemplo, GH, insulina. Não estou falando dele especificamente, estou falando de um atleta de forma geral. Então, por mais que a gente pegue uma foto dele e dê tudo normal, por exemplo, colesterol está normal, marcadores hepáticos estão normais, né? Hematócrito está normal. Isso significa que nunca foi alterado? Não. E o que é que a gente pode dizer, então? Que agora os exames estão normais, só que a gente tem que ver o outro lado da moeda. Se a gente tem um indivíduo que está hoje, por exemplo, com LDL ou HDL, que é o colesterol ruim e bom, respectivamente, em palavras mais simples, normais, significa que quando ele estava usando esteroide, que a gente sabe que mexe no perfil lipídico, estava normal? Não. E essa alteração, na época que ele estava usando esteroide, vai cobrar o seu preço, maior ou menor, dependendo do indivíduo. Então, por mais que às vezes agora ele esteja com perfil lipídico normal, aquele perfil lipídico heterogênico que ele tinha antes pode sim causar prejuízo para a saúde dele. Pode predispor, né, a formação de aterosclerose nos vasos dele. Pode fazer com que ele tenha o quê? Né, uma chance maior de ter um evento cardiovascular. Então ele tem mais chance de ter um infarto, por mais que os exames dele a princípio estejam normais. A gente não sabe como é que chegou, por exemplo, o hematócrito dele. Talvez agora ele não esteja com um risco tão grande de tromboembolismo, mas na época que ele está se preparando para a competição, aumenta demais, ainda mais quando ele desidrata. Perfil de fígado, né? Qual é o desfecho de fígado que a gente espera, gente? A gente espera que o indivíduo usando esteroide anabolizante vai ter uma insuficiência hepática aguda, um problema agudo na hora? Não. O que a gente tem de associação são alguns tipos de tumores, como por exemplo o adenoma hepático, né? Alguns tipos de acometimento, como a peliose hepática, tá bom? E aí o que a gente pode dizer? A gente não tem uma causalidade, a gente não tem certeza que o esteroide vai causar isso, mas o abuso de esteroide está associado com o aparecimento desse tipo de problema. Então, por mais que hoje esteja tudo controlado, talvez o abuso de antes auxilie dentro de um contexto onde ele vai ter mais risco para ter esses problemas no futuro hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar esse tipo de exame. E outras coisas, o exame laboratorial pode até enganar um pouco. A gente também tem que ver outros exames. Por exemplo, vamos ver um ultrassom abdominal. Será que não tem nenhum tipo de resquício de agressão no fígado ali? Ou não? Vamos ver um ecocardiograma com strain. Será que a gente não vê uma alteração cardíaca ali, que é uma coisa bem comum em atletas? Cardiologistas esportivos estão vendo isso com muita frequência. Vamos ver o espermograma. Às vezes, não, tô falando do Renato, né? Ele talvez ele não queira mais filho, mas por exemplo, uma pessoa jovem que tá usando esteroide anabolizante, ele não se liga nesse tipo de coisa. A própria dependência. O indivíduo não se percebe dependente. Então, e o exame não vai mostrar isso. O próprio aumento da irritabilidade. Às vezes a agressividade, que é uma coisa que às vezes o indivíduo não se percebe. Mas as outras pessoas ao redor percebem e ele acaba se distanciando de algumas pessoas importantes. Não estou falando que são todos os esteroides, todas as pessoas que vão ter esses problemas. Tá? Mas isso pode acontecer e não é algo visto no exame laboratorial. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que o exame ele pode ser sim importante pra gente, mas a gente precisa não ver somente um exame de forma isolada. A gente tem que ver todo o contexto. Eu entendi o que o Renato Cariani veio falar aqui. Ele veio falar aqui, por mais que ele seja um atleta, ele também se preocupa com a saúde dele e que ele acha que dentro desse contexto agora, ele estaria com um exame ok. Tá? E pode ser que ele tenha outros exames ok. Eu não estou criticando o Renato, nem falando nada dele. Eu estou falando para você não se enganar
não se enganar com um exame isolado. E buscar ver exames seriados, procurar ver outros exames, procurar ver outros parâmetros. Por isso que ter um médico que entende desse assunto é muito importante para te dar segurança dentro desse contexto. Se você usa esteroide anabolizante, não estou falando e não estou indicando que você use. Mas se você usa, cara, você precisa de um médico para lhe acompanhar, para cuidar da tua saúde. E se você é médico, você precisa saber como cuidar desse cara sem enrolação, sabendo de verdade o que está fazendo. E para isso eu te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link na descrição. Tudo bem? Então a gente precisa ter essa noção. Porque a qualidade da saúde de uma pessoa reflete muito em outras situações. Por exemplo, na pele, no cabelo, na disposição, na respiração e tudo isso. E isso é verdade, assim, a gente tem que pensar a saúde de forma integral também, né, não só da parte física, ele falou que da parte física, mas eu também queria dar um adendo aqui. Ó, isso é bacana, a gente vê muitos atletas onde o físico tá muito bom, mas o cabo ali é toda hora respirando ofegante, sabe que o coração já não tá bombeando direito, o cara ali às vezes tá com a pele estourada, somente por causa do abuso de esteroide anabolizante de mercado paralelo, que é cheio de contaminantes. Pessoa tá com muita irritabilidade, não consegue ter, por exemplo, uma saúde social adequada, não consegue interagir com outras pessoas pelo excesso de estimulante de medicamento. A pessoa não consegue ter uma saúde mental, às vezes não consegue dormir direito. Então, assim, o abuso de esteroides leva todo esse tipo de coisa e prejudica a saúde de forma global, não só a saúde física. E a saúde física também é medida por esses outros parâmetros que o Renato pontuou. Muito bacana. Então, quando uma pessoa vira e fala assim, Renato, é porque o atleta, ele se entope de hormônio, não sabe quem se entope de hormônio e esteroide? É o cara que usa para fins recreativos. O atleta, ele preza muito pela saúde dele. Esse aqui tem um adendo, né? Não são todos atletas, né? Tem atletas que prezam, mas a gente sabe que tem atletas que aceleram de forma que o cara venha a óbito, né? Justamente porque ele quer acelerar e quer ganhar competição, custe o que custar. Às vezes ele quer comprar como se fosse a genética na farmácia, e aí é que a gente vê grandes prejuízos. Mas de forma geral, se a gente pensa num atleta longevo, um atleta que realmente quer, né, ter longevidade no próprio esporte, ele vai se preocupar sim, né, com essa questão do abuso de esteroide. Só que é aquela coisa, né, gente, é muito difícil julgar o cara que tá ali no meio, tá vendo outras pessoas do seu lado crescer, precisa ganhar, se cobra demais. Às vezes ele acaba passando do ponto e às vezes ele nem enxerga que isso pode ser algo prejudicial, danoso. E outra coisa, se a gente tá falando de atleta, a gente tá falando de saúde, às vezes em segundo lugar, né, onde a performance acaba sendo algo mais importante, né? Então tem que ter essa ponderação. Muito. Então, se ele tiver em período fora do período competitivo, ele tá focado, sabe no quê? Ele tá focado em manter boa saúde e estar bem. Até porque eu tenho 47 anos de idade. Eu tô preocupado em ser o homem. Tá? Agora, como ele mesmo disse, eu fiz vários... Ele falou que ele fez uso de muita coisa. Trembolona, Deca, Dura, insulina. Pois eu tenho certeza que o corpo dele, hoje, não é mais nada. Porque ele fez uso, mas não tinha estilo de vida. É isso mesmo. E isso ele tá correto. Só que a gente vê a galera se entupindo de droga com resultado pífio. Por quê? Porque acreditou que o medicamento fosse a grande solução, né? Então, botou o medicamento pra dentro, se ferrou. Muitas vezes também o medicamento não tem uma procedência lá muito boa, né? Então, o cara tá usando 600 mg de testosterona, isso é uma coisa bem comum. Quando vai ver, a testosterona do cara era pra estar altíssima, tá com a testosterona infrafisiológica. Ou testosterona de 300, às vezes testosterona de 500 dentro do fisiológico, ou levemente supra. Por quê? Porque tá subdosado, cara. Tá subdosado. Então ele usou, parou de usar, parou com o estilo de vida e o físico foi pro espaço. A minha função como profissional da saúde, porque eu sou um profissional da saúde, a minha função como profissional da saúde é trazer para você saúde. O meu esporte, o meu período competitivo, isso é meu. Isso é a minha estratégia e não é essa que eu tenho que propagar para você. Mas é assim, é verdade. Se a gente pensa que ele é um influenciador, né, às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas cobram. Você tá sendo hipócrita. Alguns realmente são, né? Mas, cara, se a gente tá querendo propagar para um grande público, nem sempre a gente vai poder falar, por exemplo, de esteroide anabolizante de uma forma tão aberta, porque isso pode soar como apológico, tá? Não são todas as pessoas que têm um discernimento para entender o que é e o que não é, tá? Então a gente tem que sempre pisar em ovos para falar desse tipo de assunto, porque tem muita gente sem noção, gente. É muita gente sem noção mesmo. E é uma coisa que eu mesmo passo sobre isso. Passo por isso. Eu sou médico, né? E por ser médico, eu tenho grande responsabilidade por aquilo que eu falo, tá?
Por isso, eu sempre tento ter cautela, da mesma forma que eu também tento jamais parecer hipócrita. Mas se eu falo de uma forma muito abertona, como se fosse de boa, ou de forma, assim, menos cautelosa, eu posso parecer que estou fazendo apologia, estou querendo que você use. O que não é verdade. Na verdade, o meu incentivo é que você não use, mas que se use que tenha um acompanhamento médico. E que saiba o que está fazendo, que entenda o que você está podendo ter de prejuízo. Que é onde muitas pessoas não sabem. Elas entram nesse mundo sem saber o real prejuízo. E aí, né, por mais, por exemplo, que o Renato seja um atleta, ele quer também ser uma figura pública que vai difundir o esporte dentro do contexto de saúde. E a gente sabe que esporte competitivo não é saúde. Esporte, de forma global, é saúde. E ele quer atingir esse público também. Ele não quer atingir somente o marombeiro fissurado em ficar gigante. Ele quer ali, né, pegar o pai de família que tá obeso, que quer voltar a fazer exercício, né, a mulher pós-menopausa, o jovem de 17 anos que quer começar a se exercitar, que tá magro e se sente magro, né. Então, assim, esse tipo de público também merece ser atendido, e às vezes é um público bem maior do que um marombeiro mais malucão ali que quer ficar gigante a qualquer custo, tá? E, inclusive, né, você não vê esse tipo de conteúdo em todo lugar, não. Deixa o teu like e não se esquece de se inscrever no canal. Não é verdade? Então quem tá aqui contigo não é o atleta Renato Cariani. Até porque quem tá te vendo provavelmente não é atleta. Exatamente. Quem tá aqui contigo, dividindo isso, não é o atleta Renato Cariani. É o expert, que é professor de educação física, pós-graduado em metabolismo e emagrecimento, que atua diretamente na tua vida para melhorar teus hábitos alimentares, tua atividade física e fazer você ter um estilo de vida mais saudável. Ou você diz pra mim que você quer virar um fisiculturista. Eu não quero. Então pronto. Eu acho que Mas sabe o que eu quero? Ele tá Eu quero uma fotinha minha lá na porra do CT quando eu tiver transão. Pois é, tipo isso, a maioria das pessoas quer isso, realmente. Quer uma foto bonita, quer se sentir bem, quer ficar tranquilão, entendeu? A maioria do pessoal não quer ficar gigante. E assim, dentro do meu público aqui, eu tenho uma galera que quer ficar gigante, sei disso, né? E eu trabalho em cima de trazer conscientização pra essa galera, mas eu também quero trazer consciência dentro do meio do esporte pra quem não curte essas coisas, mas gosta de musculação, gosta de suplementação. Por isso que eu também não fico falando só de hormônios. Eu falo de fitness de forma global. E eu acho que isso daqui é uma coisa que agrega bastante pro esporte. E eu espero que eu seja, sim, uma das figuras que vá trazer, né, conhecimento de verdade pra você. Porque você merece isso. Você é uma pessoa acima da média. Só de você estar aqui, você já é acima da média. E você deve ter ficado na dúvida, né? Renato Cariani, em alguns momentos, usa só testosterona. Ele usa uma dose razoável, mais baixa. O que realmente ele está utilizando? Fiz um vídeo completo, onde você vai poder ver. Te espero lá. E um grande abraço.